noite, galera. Tô aqui na UERJ, no auditório N93. Quem quiser chegar pode vir para o debate que vai acontecer aqui na primeira semana de visibilidade LGBT, Zaquenda Mona, quebrando regras. A Indianara acabou de chegar, a gente está esperando os outros participantes do debate e muito em breve vai começar aqui o pessoal a falar. Tamo junto. Vamos tentar conversar com eles depois do evento. Inclusive eu gostaria de conversar com a Indianara sobre uma situação bastante desagradável que aconteceu com ela no dia 20 de junho, onde numa manifestação, fazendo um ano do milhão nas ruas, ela sofreu um ataque transfóbico de manifestantes, tendo que se refugiar na polícia, né, que seria o nosso agressor naquele momento. Então é o Fabrício Longo, do Site Entendidos, ele vai abrir aqui o evento, já está com o microfone na mão. Boa noite, gente. Geralmente começamos as primeiras encerramentos da primeira semana de visibilidade LGBT da UERJ. E muito obrigado a todos. Nós esperamos que esse realmente seja o primeiro de várias semanas, da primeira de várias semanas desse tipo. De preferência, a gente vai fazer pelo menos um semestre, no mínimo um por ano. E hoje é uma grande honra falar desse tema tão importante da comunidade LGBT, que hoje precisa ter a forma de visibilidade na nossa comunidade. Parece que o vídeo tá bom, né, pessoal? Que eu tô com o número. Opa. Sou Leonardo Peçanha, sou professor, faço parte do grupo de evolução do Instituto Brasileiro de Transcomunidade. Bom, minha fala de hoje vai ser dar um pouquinho de tirar um pouquinho a visibilidade, a invisibilização da invisibilização da temática dos homens trans. Eu falo no lugar do homem trans e transicionou na sua transição de anos, mas que está muito feliz hoje com o corpo, com a expressão de gênero. Na verdade, as coisas relacionadas às questões trans, teoricamente assim, não tem muita diferença em relação às mulheres. As especificidades que existem são mais relacionadas Obrigado, Douglas, bem-vindo. a questões individuais, porque na questão da transfobia, na questão de negação de direitos, assim, muita coisa tem ligação, que tanto homens e mulheres, trans, travestis, enfim, pessoas transgêneras passam, né? Então, nesse sentido, eu vou apenas ilustrar, fazer algumas ilustrações das vivências, né, relacionadas aos homens trans e das mulheres, elas vão falar. Eu vou trazer a fala no lugar de fala mesmo. Então, o que acontece? A sociedade que a gente vive, né, o homem trans, ele às vezes pode não ser tão discriminado, assim, entre aspas, por conta da tal passabilidade que ele muitas vezes possa vir a ter dentro de expressão de gênero, e também por conta da sociedade que a gente vive, né, machista e patriarcal. A partir do momento que uma pessoa que é lida e é nascida de maneira biológica XX e ela passa a Você está falando baixo, Douglas. de um determinado gênero oposto, acaba que isso leva com que essa pessoa passe a carregar todos os privilégios e benefícios que
pessoas que são lidas como homens, são homens, carregam. Então, nesse sentido, o autismo passa por isso. E também, eu acredito que isso também leve para a invisibilização, porque como o homem trans na sociedade ainda não é conhecido de uma maneira geral, ele acaba sendo invisibilizado também por conta dessa questão, deixou de fazer parte de uma categoria inferior, para assumir uma posição maior. E aí ele passa a ser lido de outra maneira e reconhecido de outra maneira. Obrigado, querido. Nos espaços onde a gente passa e tem ido em alguns eventos, e eu tenho percebido que a temática da transmasculinidade tem sido bastante discutida, mas ainda assim leva muitos viés ligados à normatividade, por conta mesmo do machismo, por conta de várias coisas que perpassam as masculinidades, não só as trans, mas as masculinidades de uma maneira geral. Por exemplo, o homem trans ele precisa fazer uso de hormônio, ele precisa ir para determinado tipo de médico, ele precisa fazer coisas que o homem cisgênero não faz, né? E nesse sentido, ele acaba sendo, isso acaba sendo negado dele, né? Então, se por um lado ele tem um determinado privilégio, ele tem uma determinado tipo de condição que faz com que ele sofra menos, tem um outro lado que muitas das vezes acaba que não ajuda nesse sentido. Então, o que acontece? Muitas das vezes o homem trans ele precisa de acesso à saúde. Quando ele precisa de acesso à saúde, o que acontece? É negado um direito básico dele de ir à farmácia e comprar um hormônio. Porque toda pessoa trans, e não só homem trans, toda pessoa transgênera, né, ela é patologizada no CID-10 a 64, que leva ela a ficar 2 anos, né, passando por um acompanhamento psicológico compulsório com uma outra pessoa que não existe, que não é transgênera, vai dizer para mim, que sou transexual, transgênero, o que eu sou. Então, uma outra pessoa que não vive comigo, não passa o que eu passo, tem que dizer para mim o que eu sou, não vive a minha condição. Isso é uma coisa arbitrária, compulsória, que nos deslegitima da nossa identidade, e passando por esses 2 anos, claro que em alguns casos eles conseguem esse acompanhamento no decorrer da liberação para o endócrino e tudo mais, e aí vai passar a outra via crucis, que é de conseguir o endócrino. Aí consegue o endócrino quer acompanhar. Então passa por N questões. E a questão do hormônio eu sempre gosto de dizer, porque é uma questão mesmo que a norma não dá conta, porque como que uma pessoa cisgênera que faz uso de hormônio para transformar o seu corpo, como exemplo disso tem as mulheres cis, que são fisiculturistas, alterofilistas, esse acesso a elas não é legado, e elas não são consideradas doentes mentais, como infelizmente as pessoas trans são. E muitas das vezes essas pessoas procuram o endócrino esportista e conseguem de maneira muito tranquila um tipo de hormônio testosterona para poder estar fazendo a sua transformação. E nós, homens trans, precisamos, para viver uma vida inteira, temos esse acesso negado de forma direta e indireta. E eu não quero dizer que as pessoas que fazem uso desse tipo de substância não devem fazer, não podem fazer, não é isso. Só que o privilégio que as pessoas cis têm, em contrapartida das pessoas trans, é muito problemático. Porque uma pessoa cis não é lida como doente podendo tomar testosterona. E a gente é lido como doente. Então, até que ponto essa norma, até que ponto essa
patologização é mesmo patologização, porque para mim é patológico, o signo é patológico. Então, isso é só um exemplo assim, de dúvidas. Um outro exemplo da área da saúde: o homem trans não tem direito aqui no Brasil a fazer a neopaloplastia, que é a cirurgia genital. As mulheres isso já acontece. Pode fazer tanto no SUS como no particular. Para a gente, nem do SUS, eu pelo menos não conheço nenhum homem trans que tenha feito a neopaloplastia aqui no Brasil. Porque o Conselho Federal de Medicina alega que a neopaloplastia é uma cirurgia que não fica boa, que não dá, o homem trans não vai usufruir de maneira plena o órgão genital. E a gente sabe que isso é mentira. Inclusive tem médicos saindo aqui do Brasil para ir ao exterior operar, que lá no exterior já existem homens trans que fazem neopaloplastia e vivem plenamente sua vida sexual. É claro que cirurgia é risco, não quer dizer que não tem problema, mas é risco qualquer tipo de cirurgia. A técnica existe, e existe a má vontade de não querer fazer. E eu não vou além. Nessa questão ainda da neopaloplastia, para mim, eu encaro muito como